Quero trazer hoje uma palavra para obreiros do Senhor. Como Paulo estava escrevendo para um pastor, então aqui vai uma exigência, para obreiro do Senhor. 2 Timóteo 2,15 diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Os irmãos podem sentar, vamos meditar um pouco aqui. Bem breve, esta palavra é para o obreiro, é palavra para quem está na obra do Senhor. De um modo mais específico, pessoas que manejam a Bíblia, pessoas que trabalham com a palavra, pastores, mestres, presbíteros, evangelistas. Essas pessoas têm a palavra de Deus em sua boca e elas precisam ouvir este conselho do apóstolo Paulo. Mas, de uma maneira geral, mesmo assim, nós também, como cristãos, como crentes, mesmo sem esses dons específicos, devemos pegar os princípios daquilo que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui neste versículo. O nosso pastor lá de Cruzeiro, pastor Isaac, da Igreja Missionária Volta de Cristo lá de Cruzeiro, a gente conversa muito e ele diz assim para mim: pastor, quando Jesus disse, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, obreiro tem, mas aprovados são poucos. E de fato quando você observa pessoas que são capacitadas, formadas, estudadas, pessoas experientes na obra de Deus, até com chamado para o ministério, você vê que existe. Mas essas pessoas são aprovadas? É sobre isso que nós queremos falar aqui. Mas nós vamos pegar cada parte deste versículo e vamos meditar nestas partes, para nós podermos entender mais profundamente o que o apóstolo Paulo está falando para o seu jovem pupilo Timóteo. De várias recomendações que o apóstolo Paulo fez para seu discípulo Timóteo, esta é uma das que mais devemos, como obreiros do Senhor, observar e aplicar profundamente em nossa vida, isto é, a maneira pela qual devemos nos apresentar diante de Deus. Todos nós nos apresentamos diante de Deus para diversas coisas. Nos apresentamos diante de Deus para orar, nos apresentamos diante de Deus para trabalhar, para confessar pecados, nos apresentamos diante de Deus para ministrar a sua palavra, a sua obra, nos apresentamos diante de Deus também para receber os sacramentos, enfim. Existem muitas formas das quais nós nos apresentamos diante de Deus. Só que o apóstolo Paulo está falando aqui de uma outra coisa. Ele está falando de apresentar-se como um soldado diante do seu superior para receber uma tarefa. Ele está dizendo para Timóteo que esta apresentação diante de Deus é para receber uma missão. É prontidão para receber uma missão. Então, primeiramente, o apóstolo diz que devemos nos apresentar a Deus, tá certo? E a palavra que ele começa o versículo é procura. Esta palavra no grego significa seja rápido, apressa-te, use a velocidade, seja diligente. As pessoas devem ser urgentes na sua apresentação a Deus. A palavra apresentar aqui significa colocar-se ao lado para comparecer. É como se você tivesse recebido de Deus um ultimato, como se você tivesse recebido de Deus uma convocação. É como se Deus tivesse intimado você. Então seja rápido. Coloque-se ao lado para comparecer diante de Deus. Use a tua velocidade, seja diligente. Agora, diligente para quê? Procura o quê? Apressa-te para quê? Seja rápido para quê? Paulo diz, a diligência do cristão é para aproximar-se de Deus, é para apresentar-se diante de Deus. Mas o que tem acontecido conosco é que muitas vezes nos ausentamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus e da sua presença. Esta é a realidade. Monelinho acabou de dizer aqui, quando nos aproximamos de Deus é apenas quando somos provados.
mas poucas vezes como já fomos aprovados. Alguém que já passou pela prova, fica diante de Deus e fala, eis-me aqui agora, Senhor? Não, mas quando está na prova, ele fica, Senhor, me tira dessa, me tira dessa. Porque quando eu sair, aí sim, aí Deus tira, aquela prova conclui, encerra, e a pessoa é aprovada, mas não se apresenta diante de Deus. E é assim que Paulo está dizendo para nos apresentarmos diante de Deus, aprovados. A palavra aprovado quer dizer, quando você faz aquele processo de depuração do ouro, da prata, dos metais preciosos são encontrados na terra. Os minerais preciosos são encontrados na terra. Você faz a depuração para retirar deste material as escórias. Quando você tira o ouro como ele é, da natureza, ele não tem aquele valor. Ele só vai receber o valor quando ele for depurado, quando ele for aprovado, quando ele passar pelo cadinho, quando ele passar pelo forno, quando forem retiradas as suas impurezas. É isto que Paulo está dizendo com a palavra aprovado. As experiências dos cristãos são provas que extraem aquilo que é melhor de nós. Esta palavra quer dizer tirar tudo que não presta para apresentar o melhor. Depois que o ouro é depurado, ele chega nas lojas com um valor altíssimo. Os cristãos que reclamam da prova, eles não sabem que Deus os está aumentando o seu valor. Eles pensam que Deus os está castigando. Na realidade não é isto. Deus está retirando as nossas impurezas. Deus está retirando tudo aquilo que não presta de nós. Deus está nos depurando, Deus está nos aprovando. Mas para isso, primeiro, é passar pelo cadinho das nossas provações e ter as impurezas retiradas. Entenda isto. Quando Paulo diz procura, ele está falando seja rápido. E quando ele diz apresentar, coloque-se ao lado, ali para comparecer diante de Deus. E quando ele diz diante de Deus aprovado, quer dizer que você já tem que ter passado pela prova, ter vencido aquela prova. Veja, irmãos, porque em relação à prova tem duas coisas. Ou você é aprovado, ou você é reprovado. Paulo não está dizendo para você se apresentar diante de Deus reprovado, mas aprovado. O que é uma pessoa reprovada? É uma pessoa que passou pelas provações, mas ele não chegou ao objetivo. O que acontece com os reprovados na escola? Eles repetem um ano. E Deus pode repetir esta prova com você, se você não passar. Por isso tem crente que não sai daquela mesma prova. Ele continua a mesma coisa a vida inteira, porque sempre é reprovado. O dia que formos aprovados é quando chegarmos ao objetivo que Deus quer com aquela prova sobre as nossas vidas. A próxima qualidade que o apóstolo Paulo nos diz que nós temos que ter como obreiro é que não se envergonha. Veja, como obreiro que não tem de que se envergonhar, diz o texto. O obreiro é o trabalhador, é aquele que despende energia no reino de Deus. A palavra obreiro, no grego, é aquela pessoa que faz trabalho, é aquela pessoa que despende energia, que demanda esforços para o reino de Deus. O que nós estamos vendo hoje são as pessoas resguardando os esforços para o reino de Deus, não é verdade? As pessoas não estão empenhando seus esforços no reino de Deus. São poucos os obreiros, irmãos, são poucos os cristãos, de um modo geral, que empenham os seus esforços, que gastam as suas energias no reino de Deus. A maior parte de nós gastamos nossas energias em nossas coisas. E no reino de Deus nós entregamos com reservas. Entregamos o resto. Estamos cansados. Às vezes nem vimos na igreja por causa do cansaço. Por quê? Porque aquilo que era melhor de nós, a nossa energia já foi para outra coisa. E Paulo está dizendo, não, que o obreiro tem que apresentar-se assim, como obreiro. A palavra é energia. E ele diz que não tem do que se envergonhar. O que isto significa? A palavra sem vergonha, no grego, não tem nada a ver com o nosso brasileiro, né? Não é uma linguagem pejorativa, mas quer dizer que nada pode envergonhar este obreiro. Ou seja,
ele tem uma consciência tranquila diante de Deus e dos homens. Está falando aqui de uma pessoa irrepreensível. Ele não tem do que se envergonhar, é porque qualquer coisa que for pesquisar na vida dele, ele está ilibado. Ele está, de fato, apresentado diante de Deus como uma pessoa irrepreensível. Será que nós podemos ser assim apresentados diante de Deus sem motivos de repreensão? Será que nós podemos nos apresentar diante de Deus sem censura? Ou existe algo a ser censurado em nós? Quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser obreiro que não tem do que se envergonhar, ele não está falando apenas de não nos envergonharmos do evangelho de Cristo, porque isto já tem muita gente que se acovarda, já tem muita gente que não tem coragem para com o evangelho de Cristo. Ele é envergonhado do evangelho. Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Mas Paulo está dizendo muito mais do que isso. Paulo está dizendo que além de você não se envergonhar do evangelho, você também não tem do que se envergonhar em sua própria vida. Será que a nossa vida é assim? Será que a nossa vida é digna de viver diante dos homens de cabeça erguida, de consciência tranquila, de vivermos em paz diante de Deus e dos homens? O apóstolo Paulo, ele sempre falava, principalmente aos coríntios, que gostavam de bisbilhotar a vida dos outros. O apóstolo Paulo diz: eu sempre me apresento diante dos homens e de Deus com a consciência limpa. Esta é a característica de um obreiro. Agora, em último lugar, o apóstolo Paulo, ele fala que o obreiro, o trabalhador, aquele que despende energia, ele maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade significa, no original, cortar retamente. Paulo, quando escreve esta palavra, maneja bem, ele está pensando num cirurgião, ele está pensando em um instrumento de corte, onde o operador deve ter uma exatidão cirúrgica. Quem vai manejar a palavra de Deus não pode sair cortando a torto e direito. Quem vai manejar a Escritura não pode dar tiro para todo lado. Ele tem que ser uma pessoa cirúrgica. Manejar bem quer dizer cortar retamente, onde tem que ser cortado. Meus irmãos, infelizmente, nossa cidade, nosso estado e nosso país é uma nação que está carente de cirurgiões da palavra de Deus. Os maus cirurgiões, quando fazem suas operações, os pacientes vão a óbito. Eles morrem. Por isso nós temos visto muitas pessoas nas igrejas mortas. Porque a palavra não tem sido manejada, ela não tem sido manuseada com afinco, com esmero, com experiência, com precisão. Por isso o obreiro que deve se apresentar diante de Deus, ele precisa ser um expositor preciso, cirúrgico da palavra da pregação. Ele tem que manejar a espada, ele tem que ser fiel ao padrão do corte, sem nenhuma tortuosidade. É claro que pregadores que também são fiéis à palavra, à espada da palavra de Deus, não quer dizer que eles também são tão queridos assim, né? Aqueles que pregam a verdade da palavra de Deus, as multidões e as massas não gostam. Quem gosta da verdadeira cirurgia, do verdadeiro corte, são os verdadeiros crentes. São poucos. A maioria gosta daqueles que pegam a Bíblia como uma espada e saem dando espadada para todo lado. As pessoas gostam disso. Mas o tanto de gente que morre, que se fere. Aliás, o próprio pregador também se fere, porque ele dá espadada para todo lado e bate nele também. Hoje eu recebi uma mensagem de um pastor amigo meu, falando de um texto, um artigo escrito
E mais ou menos o título do artigo é assim: como eu descobri a dominação evangélica e deixei a igreja. E o autor do artigo, ele coloca que, nas análises dele com a Igreja Batista Lagoinha, outras igrejas lá que ele passou, o pessoal do louvor que ele gostava, Antônio Cirilo, não sei quem, David Quinlan e assim por diante, pessoal, né, lá da Lagoinha, né, Paula, Valadão, enfim, pregavam uma dominação evangélica no Brasil. E aí inventaram esses G12, MDA, esses métodos de crescimento, de célula, essas coisas, para que os evangélicos dominassem o Brasil. Mas você vê um Brasil realmente evangélico? Você não vê. Agora, o discurso deles, segundo ele, né, segundo esse escritor, esse autor do artigo, a intenção de todos esses que têm na mente de dominar o cenário brasileiro não é somente nas igrejas, é em todas as áreas. É política, escolas, sabe? Fazer uma dominação mesmo evangélica. Entrar na política, entrar nas escolas, entrar nos tribunais, entrar nos corpos militares, enfim. Ele denuncia lá nesse artigo que esses grandes nomes do meio evangélico, Edir Macedo, Silas Malafaia, os Valadão, o pessoal do G12, os grandes nomes, Robson Rodovalho, enfim, esses homens de grandes nomes que tem aqui no nosso Brasil, têm só um objetivo. E eles todos se unem nesse objetivo, em dominar o Brasil em todas as áreas. E ele fica, depois que descobre isso, ele fica muito revoltado. E aí sai da igreja. Ele diz que tenta procurar uma igreja mais tradicional, mas aí lá tem aquelas bobagens de uso e costumes e tal. Então, quer dizer, este cara, o autor aí, só procurou coisa que não presta e depois abandonou a igreja. É como, por exemplo, eu estou procurando a noiva, mas eu só acho prostituta. Então depois eu fico decepcionado e no caso. É isso. Quer dizer que se justifica então eu não me casar só porque minha vida foi envolvida com isso, com prostitutas? Não justifica, porque a noiva está lá, eu que não busquei, eu que não achei. Mas não quer dizer que ela não exista. Aí estas pessoas fazem isso. Eles se envolvem com essas prostituições espirituais e abandonam a noiva de Cristo, que é a igreja. Não dá para entender. E até esse meu amigo pastor Hamilton, ele disse, é engraçado, desde 1500, quando o Brasil foi descoberto, existe aí a dominação católica. Os católicos dominaram política, dominaram cartórios, dominaram tudo no Brasil, tudo. E ninguém nunca falou nada. Agora está querendo denunciar a dominação evangélica? Eu também concordo que a igreja não deve misturar. Igreja e Estado são duas coisas distintas. Os reformadores nos deram essa herança de que a igreja, Lutero falava, é a mão direita de Deus, o Estado é a mão esquerda de Deus. Você não pode misturar essas duas coisas. Cada um dos dois foi chamado para uma área diferente na sociedade. Agora, veja quantas pessoas de fato estão usando a palavra de Deus para ferir outras pessoas. E esse cara que escreveu o artigo é só um exemplo. Mas na realidade existem milhares de pessoas que já estão decepcionadas, que já estão feridas, outras que já morreram espiritualmente por causa destes que não sabem manusear bem a palavra da verdade. Agora eu pergunto aos irmãos, onde se maneja bem a palavra da verdade? Você vê as pessoas? Você vê as pessoas indo para lá? Não vê. Elas querem isso mesmo. Então, eu finalizo repetindo a frase do nosso pastor de Cruzeiro, o pastor Isaac. Obreiro tem, mas aprovados são poucos. Veja, eu quero finalizar concluindo aqui vou nem dizer que foi uma mensagem, mas um alerta para nós. Este versículo é dividido em 3 partes. Primeira parte, como somos trabalhados por Deus, veja bem. Primeira parte está em relação com Deus, provados e aprovados. Segunda parte é como trabalhamos a nós mesmos, ou seja, não tenho do que me envergonhar. Isso é como eu trabalho a mim mesmo.
E terceira parte, como eu trabalho com a palavra de Deus, ou seja, a precisão cirúrgica com a qual eu devo manusear o evangelho que eu prego. Então, o versículo está falando minha relação com Deus, minha relação comigo mesmo e minha relação com a palavra de Deus. Ou seja, se a minha relação com a palavra de Deus é a minha relação com o próximo. Porque quando eu prego a palavra, eu prego para o próximo. Então veja aqui que nós temos uma relação do obreiro com Deus, uma relação do obreiro consigo mesmo e uma relação do obreiro com os ouvintes, com os outros. Então, queridos, somos trabalhados por Deus, trabalhamos em nós e agora sim estamos prontos para trabalhar com a palavra do Senhor perante as pessoas. E mesmo que não estejamos assim, não devemos nos afastar de Deus. As pessoas falam, será que eu tenho que me apresentar diante de Deus só quando eu for aprovado? Não, nunca se afaste dele. Mas como eu disse no início, o apóstolo está nos chamando aqui para nos apresentarmos naquele momento em que quase ninguém quer se apresentar. Porque na hora da prova todo mundo vai. Irmão Nelinho falou isso. Na hora da prova todo mundo se apresenta diante de Deus. Mas e depois? E depois que eu fui aprovado? E depois que eu venci? Eu me disponho? Eu vou lá e falo, eis-me aqui, Senhor? Com pressa, com rapidez, igual nós vimos? Porque só perto de Deus que essas qualidades serão forjadas em nós. Só. Longe dele é que não vai. Eu escuto muito crente falando assim, não, pastor, eu vou voltar para a igreja, eu vou congregar, mas primeiro eu tenho que resolver isso, né, no meu casamento, com um vício que eu tenho, uma dívida aí, um negócio aí, eu vou resolver isso primeiro, depois eu vou. Bom, então você está querendo ser um obreiro aprovado longe de Deus, para depois vir se apresentar. Não, Deus não quer isso. Outra, quem fala isso está parecendo com aqueles que Jesus chamou, né? Vem aqui, me segue. Aí o cara, tá bom, eu vou primeiro sepultar meu pai. Jesus fala para o outro, vem, me segue. Aí fala, tá bom, mas primeiro deixa eu despedidos da minha casa. Sempre tem algo primeiro? Jesus diz, não, primeiro o reino de Deus e sua justiça. E para mim, irmão, e para você? Eu deixo essa pergunta hoje. O que tem sido primeiro? É de fato o reino de Deus? Não, eu vou fazer, mas primeiro deixa eu. Isso não é uma pessoa aprovada. Procura coisa rápida. Apresentar-te é ficar ali na intimação. Deus intimou, você vai. Aprovado é passado pela prova e vencido diante de Deus. Obreiro é aquele que é incansável no reino, que não tem que se envergonhar, é um cara ilibado, ele não tem vergonha nem do evangelho e não tem nem vergonha da sua própria vida, porque sua consciência é tranquila diante de Deus. E que maneja bem a palavra é o cirurgião. Ele trabalha a espada de Deus mais como um bisturi do que como uma espada, né? É um objeto pequeno, extremamente preciso em seu corte, mas se alguma coisa sair errado, não vai fechar. Esta é a maneira, este é o modo que devemos nos apresentar diante do Senhor. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus.